Olá! A nossa convidada de hoje já passou pelo Legislativo estadual e federal, pelo Executivo e tem ampla e sólida formação jurídica. Primeira vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho teve seu nome recentemente ventilado para ocupar a presidência da Caixa Econômica Federal e para disputar a vice-presidência da República nas últimas eleições. Hoje ela é diretora de Administração e Finanças do Sebrae, mas aproveitou a experiência adquirida no universo político numa tese de doutorado que virou o livro O Teto de Cristal da Democracia Brasileira: Abuso de Poder nas Eleições e Violência Política contra Mulheres. Por tudo isso, Margarete Coelho é a convidada de hoje do Ponto de Vista na série Violência Política contra a Mulher nos Espaços de Poder. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Teto de Cristal. O que quer dizer esse nome? Como é que a senhora vê essa questão da violência política de gênero? Bom, nós já falamos, olá, um prazer enorme estar aqui com você. Nós já falamos na literatura há algum tempo sobre teto de vidro. O teto de cristal faz uma analogia a esse teto de vidro, que é aquele teto que nos impede de chegar ao céu. Nós podemos ver o céu, podemos ver as nuvens, mas nós chegamos a um ponto, a mulher cresce na carreira, na profissão, na política, até um determinado ponto. A partir dali, ela esbarra nesse teto que a impede de continuar subindo. Alguns autores se referem também a um certo visgo, algo que gruda a mulher e que dificulta que ela alce grandes voos, dificulta que ela se exubere em todos os campos do poder. Então, o teto de cristal é isso. Eu vejo o céu, mas eu não posso alcançá-lo. Como é que a senhora vê essa questão da violência política de gênero? Qual a senhora acha que é a importância disso? Eu acho que a violência política, eu considero isso na minha pesquisa, como a mãe de todas as violências. Se nós não estamos nos espaços de poder, se nós não estamos legislando, nós vamos ter leis como a que nós temos hoje. Todas elas leis que eu considero defeituosas. São leis lacunosas, leis incompletas, leis programáticas que dizem, inclusive, por exemplo, o que é violência política. Define o crime, mas não diz, define o tipo, mas não diz quem são os legitimados no polo ativo, ou seja, quem pode entrar com a ação, quem será objeto dessa ação e quais serão as consequências, quais as sanções, quais as penalidades para quem comete esses crimes. Aconteceu isso, por exemplo, com a lei de cotas, que se criou cotas para as mulheres nas chapas proporcionais, entretanto não se pune ninguém, não se punia ninguém quando este percentual era descumprido. Nós, da militância, nós do advocacy, é que fomos para o judiciário, através de casos concretos, e fazer com que a jurisprudência dissesse, olha, há sim consequências. Se é fraude, cai a chapa, porque no direito eleitoral a fraude, ela anula todos os atos delas decorrente. Então, é uma grande luta, é um grande passar de pano nas mulheres. Precisamos estar nos espaços de poder fazendo políticas públicas para as mulheres. Nós precisamos criar leis que nos protejam. Não que os homens não sabem fazer leis, mas é que eles não têm essa prática, eles não convivem, né, com as nossas dores, a despeito de terem sensibilidade. Mas olha, é aquilo, nada para nós sem nós. Nós somos a diversidade. E sem diversidade não há democracia. Eu vou pedir licença para misturar um pouco da sua experiência pessoal com essas questões mais teóricas, porque eu queria começar com uma questão. A senhora observa no seu livro que a mulher tem uma deficiência anterior à candidatura, ao início da vida política, que falta a ela um pouco de preparo na vida para a política. E eu encontrei uma observação da Laura Astrolábio, que é criadora da Tenda das Candidatas, uma pesquisadora dessa área, que ela diz que uma mulher, para ser política, tem que ter mestrado, doutorado, ser advogada, médica, tem que ser... E o homem, o pai pega ele, bota ele para ser candidato, sei lá, um cargo menor, cargo a vereador, não é menor, mas assim, inicial. E tanto, com 18 anos, e tanto faz se ele tem experiência ou não, ele consegue ser eleito. A mulher tem que provar que tem muita competência.
Como é que a gente junta essas duas coisas? Olha, nós estamos falando então de capital político. Como formar o capital político? O capital político do homem é o dos herdeiros, né? É o herdeiro. Se nós olharmos para a Câmara aqui, nós vamos ver os herdeiros, os filhos, os sobrinhos, os genros, os cunhados, de pessoas que ocuparam grandes espaços de poder. Então, uma das maiores formas, das formas mais diretas de se adquirir o capital político é o exercício de cargos públicos, porque no exercício do cargo público eu provo que eu sou capaz de políticas públicas, eu ganho notoriedade porque eu começo a ser objeto da grande imprensa. Então, se eu assumo um cargo de secretária de Estado, quando eu chego em qualquer município, em qualquer espaço, todos querem entrevistar a secretária de Estado. Mas as mulheres não estão nesses espaços. Então, este capital, que é um capital potente, um capital de rápida ascensão, as mulheres não têm direito, porque quem indica esses cargos políticos são os partidos. E os partidos são dos homens e para os homens. A questão de nós termos, às vezes, mestrado e termos um grande currículo, vamos dizer assim, acadêmico, ele meio que emperra a nossa vida também, porque termina, por exemplo, eu passei a vida inteira dita que eu só queria ser, ela só quer ser professora, ela só quer ser intelectual, e nos veem como professoras. Tudo que se fala é como se nós estivéssemos querendo ensinar, e eles não gostam de aprender. Então, vamos dizer, há uma fricção ali nesse ponto. Nós não temos histórico dentro dos partidos políticos. Quantos partidos políticos no Brasil são presididos hoje por mulheres? 2, 3, dos 38, dos 40? Isso é quase nada. Dentro daquele espaço de tomada de decisão do partido, pouquíssimas mulheres. Então, as mulheres, elas estão sim na política, mas elas estão na militância. Se nós olharmos para a militância, ela é quase toda feminina. Atrás dos homens que estão lá, tem uma série de mulheres, sejam elas da família, sejam elas assessoras, sejam elas as panfleteiras, as militantes da campanha. Então, as mulheres precisam ter histórico partidário, elas precisam ocupar espaços de poder para que elas sejam vistas como potenciais candidatas. Eu digo que o problema está bem antes por isso, porque nós não estamos nos partidos, nós não aprendemos a pedir voto para nós, aprendemos a pedir voto para os outros. Fazer campanha é uma grande incógnita para as mulheres, elas não sabem como prestar conta, elas não conhecem a legislação eleitoral, porque não está no dia a dia delas, está no dia a dia dos homens. Eu vi uma pesquisa outro dia, parecida com essa que você fala, em que numa sala de aula com crianças, né, meninos e meninas entre 12 e 13 anos, e se pergunta quem quer ser candidato, quem quer ser político. Metade dos homens levantam a mão que querem. 2 ou 3 mulheres levantam a mão que querem. O ambiente da política ainda parece um ambiente inóspito para as mulheres. E é mesmo, ele é inóspito. Não é porque algumas de nós chegam aos cargos de eleição que nós tenhamos chegado ao céu, que nós tenhamos conquistado, né, o nosso espaço de poder. Porque para exercer o poder é muito difícil. Nós não estamos nas principais comissões, nós não estamos... Comissão de Constituição e Justiça teve até agora uma presidenta, uma única presidenta. Se olha a composição, é 10% de mulheres, o restante são de homens. Comissão mista de orçamento, ultimamente tivemos 2 mulheres, mas em quanto tempo de república? Em quanto tempo? Então, nós precisamos desses espaços para formar o nosso capital político. Pois é, como é que é essa questão? Os partidos políticos são apontados seguidamente como os grandes responsáveis pela subrepresentação feminina. A senhora se elegeu por um partido, por um grande e tradicional partido. Como é que a senhora sentiu essa experiência dentro dos partidos quando a mulher quer se colocar, quando a mulher quer participar e participa, né? O seu desempenho político não deixa dúvidas. Como é que a senhora sentiu essa reação? Olha, no meu caso particular, me considero uma exceção como poucas o são. É que eu quer dizer, eu sou exceção, vírgula, eu sou regra. Porque eu cheguei à política com o meu capital feito, com o meu capital pronto. Eu era professora universitária, eu era advogada dos grandes partidos, eu já vinha da OAB, já tinha toda uma carreira de militância na advocacia. Então, eu já tinha um capital político. Eu era um nome
que se constituiu sozinho, por assim dizer, e que passei a fazer parte do imaginário dos partidos políticos. Vários partidos me convidaram para me candidatar, mas eu tenho meu partido desde sempre, eu tenho uma única filiação, a minha filiação tem 30 anos no mesmo partido, mas eu formei meu capital antes, politicamente, independente de partido. Eu formei meu capital como profissional liberal, como militante de uma carreira, dentro de uma carreira que é muito respeitada, que é a OAB. Eu fui conselheira estadual da OAB, eu fui conselheira federal da OAB. Então, eu me formei fora da política e só então depois a política me chamou. Então, eu sou um caso, né, a ser visto como essa exceção, né? Mas, ao mesmo tempo, uma exceção que é a regra. Eu fui procurada pelos partidos porque eu formei meu capital político. O partido não tem formado capital político. As mulheres comuns, as periféricas, elas não interessam aos partidos políticos. Deputada, a gente estava fazendo um levantamento aqui, de 97, quando foram criadas as cotas, até agora, a gente partiu de 5,7% de mulheres representadas na Câmara dos Deputados para 17,5% agora. Eu queria saber, a senhora fez um estudo muito amplo sobre a questão da fraude às cotas, né? Como as cotas foram criadas e... Para não funcionar. Então, e quais as questões que a senhora encontrou no caminho das cotas? Olha, vamos lá. As cotas começaram na década de 90, logo depois que as mulheres tinham voltado de Pequim, né, da Conferência de Pequim, da Conferência de Beijing, onde o Brasil havia assumido o compromisso, né, de estimular mais mulheres na política, porque os índices eram ridículos, irrisórios, como continuam sendo. Então, o que a Câmara fez? A Câmara criou a cota, eram 20%. Só que até então, os partidos poderiam lançar 100% de candidatos para cada cargo. Vamos dizer, o meu estado tem 10 deputados federais. Então, cada partido podia lançar 10 candidatos. É óbvio, um candidato para cada vaga. Mas quando se criou a cota de 20% das mulheres, se aumentou o número de candidaturas para 120%. Depois aumentou o número de candidaturas para 30% e aumentou para 150% o número de candidatos. Então, é como se tivessem criado uma raia fora do oficial para as mulheres que concorreram. Vocês querem vagas? Então, estão aí as vagas. Lembra da brincadeira do café com leite? Aquela criança que brincava, mas era que não devia ganhar a brincadeira, né? Porque ela concorria de faz de conta. Então, foi isso. Nós... nos transformaram em candidatas café com leites. Nós não éramos efetivas, nós concorríamos fora das vagas. Depois, quando disseram que as mulheres começaram a reclamar e tal, porque não havia realmente, os partidos não estavam preenchendo as vagas, porque a lei dizia só que os partidos deveriam separar, reservar esses 20%, depois os 30% para as mulheres. Quando se começou a reclamar, eles obrigaram, mas, como se dizia a princípio, sem dizer quais as consequências e nem quem era responsável quando a cota não era preenchida. Quando se criou a obrigatoriedade, só registra a chapa se tiver 30% de mulheres, eles recorreram às candidaturas laranjas. E a despeito de todos os dias o tribunal anular chapas, quando se comprova que há candidaturas laranjas, eles continuam fazendo, porque realmente são muitos partidos, a Justiça Eleitoral não dá conta da quantidade de candidatos que há acompanhando, exatamente pela pulverização dos 150%. Se nós tivéssemos para cada cargo 10% de candidatos, ou seja, cada partido pudesse lançar um candidato por vaga, primeiro se diminuiria em 50%, em 30% o número de candidatos. Depois, a cota passaria a valer, porque ela era dentro do número de vagas e não nas que sobejam. Agora, essa é uma luta por se candidatar. Agora, outra questão que as mulheres há décadas brigam é a questão do financiamento de campanha. Né, o financiamento, primeiro, já é complicado ser candidato não majoritário, né, candidato proporcional, que já recebe menos dinheiro do partido, que o partido, em geral, tende a concentrar
o investimento nos cargos majoritários. Como é que a senhora vê essa questão do ponto de vista feminino? Olha, esse ponto eu acho realmente muito complexo mesmo. Porque os partidos políticos, eles existem para conquistar o poder. Né? Muitas vezes a gente, partido tal só quer saber do poder. Claro, o partido político, ele existe para isso, para conquistar e para exercer o poder. Então, como que um partido faz para distribuir os recursos entre aquele número de candidatos? Né? Primeiro separa a quantidade para as mulheres, né, que é proporcional ao número de candidatas. Esse valor já é menor, então vai diminuindo, dividindo e subdividindo. E como fazer se nós temos algumas mulheres que realmente têm mais potencial, têm mais capital político, portanto, têm mais potencial de se eleger do que outras? Se eu distribuo proporcionalmente, que seria o mais justo, eu estou ferindo o princípio da igualdade. Mas se eu distribuo igualitariamente, eu vou colocar recurso numa candidatura que a princípio não é competitiva e vou desamparar uma que é. Então, esse realmente é um grande sofrimento para o partido político. Eu não sei como me posicionar. Sabe? Eu entendo a necessidade de todas as candidatas serem tratadas igualitariamente, mas eu não posso deixar de reconhecer que é importante que se apoie candidaturas de mulheres que têm um potencial efetivo, que têm um capital político, né? Que sejam viáveis. Porque senão é muito fácil para o partido que tenhamos candidaturas de cota de candidaturas, cota de recurso e não tenhamos nenhuma eleita. Basta investir só naquelas que não têm viabilidade. A senhora, em algum momento, se deparou com um argumento, é um argumento que antigamente era muito usado pela esquerda tradicional, mas que a gente cada vez mais vê as pessoas usarem, todos os partidos usarem. O voto deve ser numa plataforma política e tanto faz o sexo da pessoa que está se candidatando. Isso é uma coisa, meio subreptício para não defender o voto nas mulheres ou em minorias, né, deputada? Claro, se eles são mais candidatos, né? Porque, veja, o que a lei diz é que as chapas deverão ser formadas com, no máximo, 70% de um sexo e, 30%, e no mínimo, 30% do outro. Só que, imediatamente, intuitivamente, os 70% são os homens e os 30% são as mulheres. Mas a cota não é de 30%, não é de mulheres. Ela é de sexo, seja de que sexo for, né? Eu acho que essa questão de dizer que... Eu acho que é uma falácia de dizer que mulher não vota em mulher, que eu acho que é o que tá embaixo da sua pergunta, de dizer que mulher não vota. Como assim? Nós somos 50 e poucos por cento, mais de 50% do eleitorado, e nós não elegemos mulheres. É porque as mulheres são desunidas, as mulheres não votam em mulheres. Eu acho que isso é uma falácia. É que se nós somos menos candidatas, por mais viáveis que sejamos, nós vamos ser menos eleitas. Né? Vai ter menos mulheres eleitas porque tem menos mulheres candidatas. E entre esses 30% de mulheres candidatas, nós ainda temos aquele percentual de laranjas, que estão ali sem qualquer intenção de ser candidatas, apenas para cumprir a lei da cota. Então, realmente, é muito difícil. E tem um outro ponto que, de novo, a gente volta para aquela questão quando eu digo, olha, é antes do portão de entrada, antes de candidatura, nós temos um grande desafio aqui a fazer. As mulheres, elas ganham menos e elas ainda têm uma preocupação maior com o sustento da casa. Para a mulher, dói ela tirar dinheiro da escola do filho, ela poderia pagar o curso de inglês do filho, mas ela precisa comprar mais combustível para ela andar mais durante a campanha. Então, isso é muito difícil. A pré-campanha é que mostra a viabilidade, a potencialidade daquela mulher para receber o apoio do partido. Mas ela não tem tempo, ela não tem dinheiro e ela não tem meios para fazer a sua pré-campanha. E os homens estão fazendo pré-campanha de avião. E as mulheres estão fazendo pré-campanha a pé, com o filho pendurado ou com o filho na creche. E não tem creche, né? Deveria ter, mas não tem.
o filho na vizinha, na mãe, na irmã, que é assim que as mulheres né, se exuberam na vida, contando com uma rede de apoio de outras mulheres. Então, nós precisávamos ter mais escolas de tempo integral, mais creches, nós precisávamos que os partidos políticos, que o fundo partidário pudesse ser usado na pré-campanha e que um percentual disso fosse para as mulheres e que um percentual disso pudesse pagar a escolinha da criança de tempo integral ou a babá para que ela possa fazer campanha. Ou então que os homens andem mais para dentro de casa, que tem uma divisão mais justa do trabalho doméstico. Então, é muito pesado o pré-campanha para a mulher. A senhora citou aí a questão do Mulher Vota em Mulher. Esse ano, a bancada feminina escolheu fazer uma campanha por Votem em Mulheres. Esse é o lema desse março feminino. E a senhora tem uma experiência muito rica dentro da bancada feminina, que inclusive é uma das responsáveis pelo observatório que consegue levantar esses números, que agora finalmente a gente tem números sobre a atuação feminina na política. E uma coisa que sempre me encantou quando eu cobria as reuniões da bancada feminina é que existe uma harmonia, existe uma alegria nas reuniões da bancada feminina, mesmo com um espectro político muito variado. Né? As mulheres têm, diferentemente, né, do que a senhora falou, que as pessoas imaginam mulher tem sempre uma competição. Né? Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa experiência do trabalho na bancada feminina. Olha, é que nós, na bancada feminina, nós partimos sempre de um princípio. O que importa é o que nos une. Não importa o que nos separa. Uma mulher evangélica, uma mulher de direita, uma mulher de esquerda, uma mulher que seja ateia, não importa para nós. Importa o que nos une. Então, alguns temas dividem, sim, a bancada. Por exemplo, hoje eu estou saindo de uma reunião do Conselho Federal da OAB, onde nós votamos para que a OAB entre com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei do não é não. Não contra a lei toda, contra um artigo da lei do não é não. Por quê? Porque a lei do não é não, ela prevê o assédio em eventos. E foi incluído ali um artigo que diz que em templos religiosos, em cultos religiosos, essa lei não vige. Veja, com certeza isso foi uma negociação com a bancada evangélica, com a bancada de extrema-direita, mas especialmente com a bancada evangélica. Então, eu tenho certeza que isso provocou uma discussão enorme entre as mulheres. Nós divergimos, sim, mas é que nós preferimos valorizar o que nos une. Então, quando trata de violência política, quando trata de violência doméstica, das diversas formas de violências, nós estamos juntas. Mas existem questões, como, por exemplo, a questão a lei da parentalidade, por exemplo, ela divide muito a bancada feminina. A questão da licença paternidade, né, para que nós lutamos muito para que não fosse a licença maternidade, porque parece que só a mulher tem a obrigação de cuidar da criança. Isso não é verdade. Os homens podem aprender a cuidar, porque nós, mulheres, não nascemos com o dom de sabermos cuidar. Nós somos ensinadas, né, treinadas para cuidar. E os homens também podem ser treinados para cuidar. Então, eu sou das que defendem que a licença maternidade, a licença gestante, olha, não vamos dizer, não fosse nem licença maternidade nem licença paternidade, fosse uma licença parental. Então, se a mulher está trabalhando muito e precisa estar no ambiente de trabalho, o homem é quem tira a licença maternidade. Deixar que a família negocie isso, não o Estado entrar. Mas existe um grupo de mulheres que acha que não, que esse é o momento da mulher, que ela tem que amamentar, enfim. Existem esses pontos que divergem e esses pontos eles estão, de uma certa forma, ali latentes. Então, a lei da violência parental, a lei da licença maternidade, existem umas leis que elas dividem bastante a bancada. Agora, o debate é sincero, é franco, é respeitoso, isso é. A gente não sente o nível, assim, a coisa da agressividade que a gente vê nos outros espaços, né? A bancada feminina parece que avança sempre
harmonicamente. Dizem que as mulheres não sabem negociar. Olha aí a prova que a gente sabe. Mesmo quando a gente discorda, a gente consegue sentar à mesma mesa e ser respeitosa com a colega. Nessa exposição, a Câmara dos Deputados está realizando uma exposição sobre a vida política das mulheres, e um dado me chamou a atenção, que as prefeitas mulheres, elas têm melhores índices no combate à mortalidade infantil. A senhora apresentou propostas para combater a violência contra a mulher, propostas pela infância, pela proteção da velhice, mas também em apoio à mulher empresária. Né? Eu queria que essa questão dos papéis. Né? A mulher sempre tem o olhar do cuidado, é muito particularmente feminino, a gente vê nas propostas, mas também tem outro lado, né? Sim. E a senhora trabalha num cargo muito considerado masculino, né? Finanças, administração, no Sebrae. Sim. Né? Como é que a senhora vê esses dois aspectos, da mulher empresária, a mulher que está... e a mulher que cuida também? Olha, é incrível. Hoje no Brasil, em vários países do mundo, tem uma pesquisa chamada GEM, que ela é feita em vários países, e o Brasil é um dos únicos países que participou das 20 edições. Então, o Brasil tem um retrato perfeito dessa pesquisa, que é exatamente na questão do empreendedorismo, que estuda o empreendedorismo. E o primeiro ponto que me chamou muita atenção quando eu tive acesso a essa pesquisa é de que hoje as pessoas não querem mais o emprego formal, já não sonham mais exclusivamente com o emprego formal de carteira assinada. Eles querem ser donos do próprio negócio. As mulheres também estão na mesma pegada, querem ser donas do próprio negócio. Seja porque as exigências, os horários com o emprego formal inviabilize o trabalho do cuidado, seja porque ela precisa complementar a renda familiar. E é interessante, nós temos dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por oportunidade, que é aquele que a pessoa planeja, programa, consegue empréstimo, e aquele por necessidade, é que a pessoa joga a cara, sabe? Eu sei fazer bolos muito bons, sei fazer docinhos muito bons, eu pego meu cartão de crédito, vou no supermercado, compro as coisas e começo a fazer e saio de porta em porta vendendo. Esse é por necessidade. Então, ele não é planejado, ela não tem um preparo para isso. E o Sebrae se preocupa muito com essa mulher. Nós estamos cuidando muito dela para que ela aprenda a organizar seu negócio, a agenda do seu negócio, o network, como é que ela tem acesso ao crédito. E aí chega a hora do acesso ao crédito. Aí lá vem, né? Senta que lá vem problema. As mulheres, mesmo sendo melhores pagadoras que os homens, sendo mais adimplente que os homens, o juro de um empréstimo, de um financiamento para a mulher é quase 3,5% maior do que um concedido a um homem. Olha que interessante. Olha que interessante. E um outro ponto que chama bastante atenção é que a mulher, mesmo tendo mais formação, eu digo formação formal, acadêmica, do que o homem, ela ganha menos que ele no seu negócio. Mas por quê? Porque a mulher passa 17 horas por semana a menos dentro do seu negócio. Se ela passa menos tempo dentro do negócio, é claro que ela lucra menos. Então, isso é um problema seríssimo. E onde está essa mulher que não está no negócio dela essas 17 horas? Será que está tomando caipirinha com as amigas? Não. Ela está cuidando dos idosos, dos doentes, das crianças, da casa. Então, essa distribuição do trabalho doméstico tão desigual prejudica muitas mulheres. E aí é engraçado que alguém fala assim, não, ser mãe e cuidar do próprio filho não tem preço. Tem, é um preço bastante elevado. É o preço que o Estado economiza para ter uma escola de tempo integral, para ter uma creche para esta criança, né? Então, esse dinheiro não vem para a bolsa da mulher. Mas esse dinheiro, ele é economizado no setor público ou na própria empresa, que deveria ter uma creche, um espaço para a criança ficar enquanto a mãe trabalha. Deputada, a gente falou da dificuldade das mulheres ter acesso a cargos de poder e de decisão dentro dos partidos políticos. A sua experiência no Congresso, como é que foi? A senhora foi relatora de questões, de projetos muito importantes, como a reforma eleitoral, por exemplo.
Mas a gente sabe que é muito difícil ter acesso a esses projetos. Né? É uma guerra, né? Os deputados, porque isso dá projeção, porque são propostas de muita responsabilidade. Dificilmente a gente vê, como a senhora citou, né, uma deputada num cargo de presidência de comissão, que é outro cargo de muito prestígio na casa, ou na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora vê essa questão da mulher pessoalmente, mas também como mulher no geral? Pois é, e é isso que eu falo. Quando a gente acha que passou a linha de chegada, chegou. Não chegou. Abre-se um outro leque enorme de discussões. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande, primeiro, de ter participado de uma bancada feminina extremamente preparada. Não estou comparando com as demais, eu estou dizendo que essa bancada de 19 a 23 era uma bancada muito preparada, muito unida. Tinha até uma brincadeira, chamavam a gente as cajazeiras, né? A gente atacava juntas, nós éramos uma bancada bem unida, bem coesa, muito preparada e que brigava muito. Mas a gente negociava muito também. Nós conseguíamos sentar à mesa e negociar. Nós tínhamos, olha, e é incrível dizer isso, nós tínhamos primeiro um líder, né? Quando eu cheguei ao PP como deputada federal, meu líder era o hoje presidente Arthur Lira, depois ele foi para a presidência e nós, na campanha do presidente Arthur Lira, nós chegamos para ele e dissemos, nós vamos participar da sua campanha, nós vamos votar em você, com uma condição, de participarmos da sua campanha e de participarmos da sua gestão. E ele topou e cumpriu. Então, foi uma negociação prévia. Nós precisamos nos aproximar do partido. Tomar conta, botar o pé na porta. Não o pé na porta no sentido de arrombar a porta, mas de não deixar a porta fechar na nossa cara, sabe? Ele vai fechando a porta e você põe o pé, para não deixar a porta fechar na nossa cara. Então, foi uma estratégia que aquela bancada tirou. E nós aprovamos quase 90 leis foram aprovadas e sancionadas, leis importantíssimas. Veja, nós conseguimos, na minha relatoria, derrogar a antiga Lei de Segurança Nacional, que era uma lei do regime, né, de uma época sombria, né, do nosso regime, um regime de exceção, e trazer uma lei que hoje está dando conta dos atos antidemocráticos. Aquela lei foi votada na legislatura passada, em 2020, e foi votada praticamente à unanimidade. É a lei que cria a proteção ao Estado democrático de direito. Você não pode sequer tentar atacar o regime, as instituições democráticas. Então, veja, nós conseguimos muito, porque nós negociamos desde o começo. Nós agíamos em bloco e nós negociávamos. Tem uma CMO, ia ser votada a CMO, a gente ia no presidente. Presidente, nós queremos participar. E todas as vezes que participávamos, nós deixávamos um legado. Deixamos recursos para as mulheres na CMO, deixamos um código feminista, um código eleitoral feminista, o código de processo penal que nós estávamos votando, faltava pouco votar, tem toda uma pegada de defesa da mulher, de enfrentamento ao feminicídio. Enfim, nós deixamos nossos legados, porque era uma bancada coesa, unida, madura e que aprendeu cedo a negociar. Mas é difícil para as mulheres? É mais difícil? É muito difícil. Deixa eu te contar, é tão difícil porque, primeiro, você não consegue, muitas vezes, concluir sua linha de raciocínio. Você está aqui desenvolvendo seu raciocínio e tem alguém te interrompendo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro querendo explicar o que você está dizendo. Olha, ela está dizendo como se nós não soubéssemos dizer. Que está o tempo inteiro tomando a palavra, que está o tempo inteiro interrompendo para explicar o que nós estamos dizendo. Conversas que cessam quando a mulher chega à mesa, à roda, tem uma conversa ali, quando nós chegamos a conversa muda de assunto, como se nós não fôssemos capazes de enfrentar e de também contribuir com aquele tema que está ali. E é uma quantidade enorme de questões. Eu usava sempre uma estratégia. Eu sempre era muito técnica nas minhas respostas, então ninguém me pegava na militância. Não é porque a gente é mais mulher e a gente quer. Vocês querem tudo, nós queremos tudo. Por que nós queremos tudo? Aí entra o argumento técnico, jurídico, que ajuda a convencer, porque
inabalável. Quando você traz e coloca a Constituição em cima da mesa, não tem como você não, o seu argumento não ter que ser ouvido, não ter que ser reconhecido. Agora, eu não posso deixar a gente terminar isso sem a senhora falar da sua experiência no executivo de um estado nordestino. Tradicionalmente, a gente encara o Nordeste como um lugar mais machista, mais conservador. Como é que foi isso? Como é que a senhora viveu isso? Porque o executivo também é uma guerra, né? Olha, primeiro eu fui vice de um governador que é um homem extremamente humanista, é uma pessoa que aberto, acessível. Então, que eu já tinha uma relação com ele na Assembleia Legislativa, ele foi deputado e eu era procuradora da Assembleia. Então, nós já tínhamos uma relação precedente de amizade e respeito. A campanha foi muito interessante no começo, porque nós andávamos juntos dois e ele cumprimentava uma pessoa e eu cumprimentava em seguida e a pessoa segurava minha mão e dizia: a senhora é a esposa dele? Não, eu sou a candidata a vice. A candidata a vice? Mas a senhora é casada com quem? Então, assim, eu tinha que ter um dono, né? Ou era ele, ou eu tinha que ter um dono. Ou então, assim, às vezes era isso, assim, sabe? Você é casada? Você é casada? E você está aqui essa hora? Quem é seu marido? Onde é que estão seus filhos? Onde é que está sua... Quem está cuidando? Como é que a senhora dá conta de cuidar da casa e de fazer campanha? Isso é uma boa pergunta. Não é? Então, se fazia muito essa pergunta. E aí a vontade que dá de responder com uma bachelet, né? De dizer, olha, não vou te responder. Você não faria essa pergunta para um homem, né? Mas não, a gente entende que realmente o inusitado da situação. O meu estado, com mais de 200 anos, nunca tinha tido uma mulher num cargo como esse, de vice-governadora, de assumir o governo do estado. Mas depois que nós assumimos, que as pessoas começaram a perceber a harmonia que havia entre um governador e uma vice-governadora, nós trabalhando juntos dois, sabe, numa harmonia enorme. E aí as mulheres começaram a se ver representadas. E eu ouvi de muitas professoras dizer a quantidade de redações de meninas dizendo que queriam ser governadoras do estado. Então, isso me deixou muito feliz. Então, precisa que a gente esteja nos lugares de poder, para que as meninas vejam que aquele lugar também é delas, que elas também podem ocupar aquilo e que a mulher não vira homem porque ocupou espaço de poder. Aquele inconsciente de achar que a mulher, porque assumir um cargo na política, aí começa a vestir blazer, vestir terno, né? Adquirir hábitos mais masculinizados, enfim. Eu sempre fiz questão de usar muito, principalmente em cerimônia oficial. Por mais que eu tivesse, assim, às vezes que viajar de avião, de carro, só quando eu tinha que subir em palanque que eu cuidava de botar uma calça. Mas o meu normal era vestir saia, vestir vestido e floral, para todo mundo perceber, ali é uma mulher. É o simbolismo. Claro que não é a roupa que faz uma mulher, né? Mulher, ela se faz no dia a dia, ela é forjada no dia a dia, né? E mais, somos forjadas mesmo, né? A gente nasce, já bota brinquinho, já dão bonequinha, já vestem roupinha cor-de-rosa, já começam a fazer da gente uma mulher no dia que a gente nasce, na maternidade. E, enfim, mas era muito interessante isso, e era interessante um outro ponto, às vezes quando eu estava num ambiente que eu falava sobre qualquer assunto, se eu não falasse das mulheres, se eu não trouxesse um recorte, fosse qual fosse o tema, eu precisava trazer um recorte de mulheres. Durante a campanha, às vezes era pouco tempo, às vezes falava rápido, quando eu disse, elas diziam, você não falou da gente. Você não falou das mulheres. Depois os homens começaram a me cobrar. Olha, você precisa falar mais das mulheres, você falou pouco das mulheres hoje. Então, aquilo virou um hábito de todos os temas que eu tratasse, segurança pública, trazer um recorte, né, das mulheres. E foi muito interessante porque essa transversalidade do problema das mulheres ficou muito patente no nosso governo. Nós ganhamos vários prêmios. Nós ganhamos prêmios na ONU, nós ganhamos prêmios da Scotland Yard por o primeiro aplicativo de pânico de mulheres em risco, foi o Salve Maria, que foi criado no Piauí, o aplicativo de celular. Enfim, nós criamos o primeiro protocolo investigativo de feminicídio, nós criamos. Primeiro protocolo investigativo de estupro coletivo, fomos nós que criamos e ganhamos vários prêmios por isso. Então, tem realmente necessidade disso, sabe? Se nenhum outro estado criou antes,
em outro estado teve mulheres antes para olhar para isso. Sabe, eu entendo que os homens podem fazer políticas públicas e fazem para as mulheres, mas nunca tão bem quanto nós. Então, deixa que a gente cuida da gente. E como é que é vista a diretora de Administração e Finanças do Sebrae? Porque mexeu com dinheiro, né? Mexeu com o dinheiro do Sistema S, que todo mundo acha que é um tantão assim, mas não é tantão assim, mas dá para fazer muita coisa. E é importantíssimo. O Sebrae apoia a pequena e a microempresa, os MEIs. O Sebrae realmente o Sebrae é um canhão de possibilidades. Mas é interessante porque eu cheguei ao Sebrae com o deslumbramento que todos nós temos, o Brasil inteiro tem do Sebrae. O Sebrae é a 6ª marca mais respeitada, mais querida do Brasil. Quando nós chegamos era a 7ª, nós estamos com um ano lá, já somos a 6ª. Mas eu percebi que havia uma série de políticas voltadas para o empreendedorismo feminino, várias políticas voltadas para o ISG, mas não havia uma política organizada que desse métricas, que desse possibilidade de controles, da gente entregar para a sociedade. Então, nesse ano que nós estamos lá, nós criamos o comitê de ESG, né, de ESG, né, ambiental, social e governança, né, estamos praticando e estamos querendo concorrer os melhores prêmios nessa área, queremos que o Sebrae não apenas adira a essa pauta, que ele seja uma das locomotivas dessa pauta. Nós criamos agora uma gerência de empreendedorismo feminino, inclusivo e diverso. Nós estamos preocupadas com o Black Money, nós estamos preocupadas, né, com o empreendedorismo, né, de raça, nós estamos preocupados com o empreendedorismo 50, 60 mais, nós estamos preocupados com o empreendedorismo do LGBTQIA+, nós estamos preocupados com o empreendedorismo feminino, com as dificuldades e modelando nossos produtos para esse setor. Então, onde nós passamos, nós precisamos deixar um legado, de abrir espaço, de tornar esse ambiente mais humano. E a minha diretoria se cuida do dinheiro, que é um grande patrimônio do Sebrae, cuida do outro patrimônio que é inestimável, que é das pessoas. Então, eu cuido do dinheiro e das pessoas. Estou muito feliz, estou podendo colocar vários sonhos, né? Pelo menos sobre a mesa. Muito obrigada. Nossa conversa com a jurista, ex-deputada e diretora do Sebrae, Margarete Coelho, faz parte da série do Ponto de Vista sobre a violência política contra mulheres nos espaços de poder. Se você quiser rever ou compartilhar esse ou outros episódios dessa série, vá ao nosso canal no YouTube ou à nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.